Bom, gente, a partir de agora, tá? A gente vai começar a nossa aula. Lembrando que essa aula ela está sendo gravada, tá? E essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês posteriormente. Então vamos lá. Texto, texto narrativo. Sem putaria aí, viu, Rafael? É, texto narrativo. O texto narrativo, isso eu acredito que todo mundo aqui saiba, ele é um texto que conta, que narra histórias, tá certo? E como eu disse a vocês já a início, é, nós iremos trabalhar esse tipo de texto até o final do ano, tá certo? Aqui entram textos como contos, como crônicas, como fábulas, né? Então a gente vai analisar um pouco sobre isso, né? Como se compõe esse texto narrativo. Para ser um texto narrativo, o que é que tem que ter? Tá? Quais são os elementos fundamentais? E a gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo a leitura de um conto bem curto, tá? Para que vocês reflitam um pouco sobre ele e analisem comigo algumas características presentes nesse texto, tá? O conto de hoje, ele foi escrito pela Clarice Lispector. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa escritora, mas é uma escritora pós-modernista, né? Com uma produção vasta de textos, e ela traz muito em seu texto uma questão psicológica, tá? É como se ela dialogasse em seus textos, né? O narrador dialogasse, os personagens dialogassem com a própria consciência, né? A gente costuma fazer muito isso no nosso dia a dia. A gente tem muita conversa, né? A gente faz muito a gente tira muito momento no nosso dia para a gente ficar conversando com a nossa consciência. Quando a gente faz algo errado, né, a nossa consciência bate e aí a gente conversa sozinho. Então é mais ou menos isso que a Clarice Lispector traz um pouco nos seus textos. E olha só o título do texto da Clarice Lispector: Medo da Eternidade. Aí eu queria perguntar para vocês, antes da gente iniciar, se vocês, se acontecesse um milagre aí, né, chegasse para todos nós hoje e dissesse assim, ó, quem sobreviveu a esse Covid é porque vai ter o direito à eternidade. Ninguém vai morrer mais, o mundo agora vai ser eterno, as coisas vão ser eternas. E eu queria saber, assim, de vocês. Vocês teriam medo? Vocês iriam achar bom? Iria ter graça se tudo fosse eterno? Ou vocês não consideram a eternidade algo que venha a contribuir com a nossa evolução? O que é que vocês acham aí? Vocês iriam gostar ou não de serem eternos? Mais ou menos. Rayane disse que ia odiar. Alguém iria achar bom? Assim, completamente. Glenda disse que seria um pouco sem graça. Vamos ver se esse texto aqui ele vai trazer essa mesma opinião de vocês. Vou fazer a leitura dele, tá certo? Guilherme colocou: se fosse eterno do jeito que está este mundo, iria ficar cada vez pior. Ah, Guilherme, faço minhas suas palavras, viu, meu amigo? Também concordo plenamente. Perfeita essa sua colocação. Então vamos lá, ó. Vamos prestar atenção aqui na leitura, tá certo? Todo mundo consegue visualizar direitinho o texto? Faz só um ok aí. Ok? Pronto. Então vamos lá. O texto, Medo da Eternidade. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclés. E mesmo em Recife, falava-se pouco deles.
Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e, ao sairmos de casa para a escola, me explicou: tome, cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca. E pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Elixir, gente, vem da alquimia antigamente, né? Que os alquimistas, que são os farmacêuticos de hoje, eles tinham esse interesse de criar o elixir da vida longa, né? Quem tomasse esse elixir não iria morrer nunca, né? Então vamos lá. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Quem ligou o microfone, desliga. Vamos lá. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Eu, que como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. Quem nunca fez isso, né? Guardou na geladeira para depois ir chupar. E eis-me que com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível um mundo impossível, do qual já me começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chiclete na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Afinal, aquela bola era a eternidade, né? Aquela bala. Agora chupe o chiclete para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não sabia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia da eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu, em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ele não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono, a gente prega o chiclete na cama. Não fique triste. Um dia lhe dou outro e esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã. Envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclete caíra da boca por acaso. Mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Glenda disse que já leu, né, esse texto. É um texto realmente bastante conhecido e muito interessante, né? Ele tem, digamos assim, uma linguagem,
uma narrativa muito infantil, né? Mas na verdade nos traz muita lição. E eu trouxe para vocês algumas perguntas que eu queria que vocês respondessem agora, ou usando o microfone, ou aí usando o chat. Ó, o texto trata de um embate entre o narrador e a própria consciência, né? A consciência diz uma coisa, o narrador, né? No caso a menina, a autora, faz outra, né? Então aí, no final da narrativa, quem vocês acham que venceu? A narradora ou a consciência dela? Por quê? O que é que vocês acham? Uhum. E no final ela pega o chiclete e joga, né? Então ela de certa forma jogou a eternidade, né? Se a gente for considerar aí esse tipo de comparação que o texto faz e que o chiclete é a eternidade, então ela optou por quê? Por jogar a eternidade, né? Esse conto é narrado por quem? Vocês conseguem, na leitura, identificar por quem é narrado? Por ela mesma, né? A gente percebe que é uma narradora, né? Na verdade, não é um narrador, e sim uma narradora. Então, esse conto é contado pelo próprio narrador, tá certo? E o que vocês acham que significa essa expressão aí, ó? Parecia-me ter sido transportada para o reino das histórias de príncipes e fadas. O que é que significa essa expressão aí? Certo. Alguém mais? Verdade. A Glenda colocou aí, né? Porque o reino dos príncipes e fadas é infinito, né? Naqueles felizes para sempre. Exatamente isso tudo que vocês disseram, né? Essa expressão contos, histórias de príncipes e fadas é justamente essa ideia de algo que não se estende, né? Que não existe na nossa realidade. Carol colocou aí que ela estava sem acreditar que aquilo realmente era a eternidade, né? Então, é justamente essa mistura entre o que é verdade, digamos assim, e o que é mentira. E no final da narrativa, vocês acham que a narradora teve a mesma opinião de vocês sobre a eternidade? Sim ou não? Pelo fato dela ter jogado o chiclete fora. Ela aceitou a eternidade ou ela negou a eternidade? Ela queria, ela achou bom essa eternidade ou achou ruim? Né? Ela achou ruim. Ela queria essa eternidade para si? Não, né? Ela colocou aí, Carol colocou que ela negou. Então, a opinião da narradora ela é bastante semelhante com a opinião de vocês, né? Como se a eternidade ela não tivesse a menor graça. Michelle colocou aí, porque ela viu que nem tudo que é para sempre é bom. Verdade, perfeito, Michelle. Ah, Maria. Bem filosófica essa sua colocação. Perfeito, né? Às vezes nem tudo que é eterno, né? Se é que existe algo eterno, é bom, tá certo? Perfeito, gente. Então vamos lá, o que interessa. A gente vai analisar agora o primeiro elemento que deve ter obrigatoriamente na narrativa, que é a questão do foco narrativo. O que é foco narrativo? Foco narrativo é a mesma coisa de narrador, tá? São os tipos de narradores
que a gente encontra na narrativa. Eu acho que foi Glenda, aí eu não me lembro, né, na conversa acima, que falou que a narradora desse conto que a gente acabou de ler é uma narradora personagem, tá? É justamente isso que nós vamos estudar agora. Quais são os tipos de narradores que existem nas mais diversas narrativas, né? A gente tem que ter ideia que não há somente um tipo de narrador, tá certo? É um conteúdo bem fácil mesmo, Glenda, tá? Então vamos lá, do texto para a teoria. O foco narrativo caracteriza-se pela posição do narrador em relação ao texto. Essa posição do narrador em relação ao texto pode vir de duas formas: interna, ou seja, algo de dentro, e externa, algo de fora, tá certo? Quando essa narrativa ela tem uma posição interna, quer dizer que o narrador ele é personagem. E quando o narrador é personagem, ele pode vir de duas formas. Ele pode ser protagonista ou ele pode ser secundário. Quando eu digo que alguém é protagonista, vamos lá para as novelas, né? As novelas que, não vou dizer que todos nós assistimos, mas a grande maioria do brasileiro assiste. Vamos pegar aí um exemplo de novela que eu assisto, que é A Fina Estampa da Globo. Protagonista é aquele personagem principal. É aquele que a trama mostra pelo menos aí umas 5 vezes na noite, né? Umas 5 vezes no capítulo. Então, se eu for para Fina Estampa, que é a novela que eu assisto, as personagens protagonistas, digamos que sejam Griselda e Tereza Cristina, são aquelas que aparecem, que a narrativa, que a história principal circula em torno delas. Já o personagem secundário é aquele tipo de personagem que é importante para a narrativa, só que ele pouco aparece, ele pouco é citado, ele pouco participa, né? E aí a gente tem a grande maioria do elenco, né, que não se torna o foco principal daquela história, tá? Então, quando eu estou falando de posição do narrador interna, eu estou falando que o narrador ele pode ser protagonista, ele pode ser principal ou ele pode ser secundário. Vamos fazer uma pergunta já sobre isso? No conto que a gente acabou de ler, Glenda já falou que trata-se de um narrador personagem, certo? O narrador personagem do texto que a gente acabou de ler, ele é protagonista ou ele é secundário? O que é que vocês acham? Glenda colocou como protagonista, Michele também, Renata, Mone. Ela é realmente a narradora é protagonista, ou seja, ela é a personagem, digamos assim, principal do texto. Não é verdade? A Natália, a irmã. A irmã é uma personagem secundária. Ela é importante para a narrativa, mas a grande parte da narrativa é em torno da própria narradora. Então, ela é protagonista, tá certo? E quando a gente fala de foco, de posição do narrador externa, né, a gente está falando que o narrador ele pode ser duas coisas. Ele pode ser observador ou ele pode ser onisciente. Ou seja, nós temos 3 tipos de narradores. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, tá? O que seriam os narradores observadores e oniscientes? São aqueles que não participam da história. Eles apenas sabem e contam o que acontece com os personagens. Ou seja, é como se eles tivessem uma visão de fora da narrativa, né? É como, por exemplo, a gente viu um acontecimento no meio da rua, a gente vai contar para outra pessoa, né? E aí a gente narra o que aconteceu, mas com outras pessoas e não com a gente, tá certo? E a gente vai analisar cada tipo de narrador desse. A gente vai analisar agora o narrador, personagem, depois a gente analisa o narrador observador e depois a gente vai analisar o narrador onisciente, tá certo? Então vamos para o primeiro narrador, que é o narrador personagem.
O narrador personagem, vocês conseguem ver? O narrador personagem é aquele narrador, ele está presente naquele texto, que é um texto narrado em primeira pessoa. E quando eu estou falando em texto em primeira pessoa, eu estou falando que o texto, ele traz o eu acho, eu vi, eu ouvi, e o nós, né? Nós estávamos, nós fomos, tá certo? Então, narrar em primeira pessoa é justamente trazer o eu e o nós na narrativa, tá certo? E dentro da narrativa em primeira pessoa, existe, como eu disse a vocês, dois tipos de narradores: o protagonista e o secundário, tá? Aqui, gente, eu coloquei outro nome, porque assim modifica bastante os nomes para vocês só terem maior contato com essa diversidade de denominações. Mas o narrador secundário pode ser também ser chamado de narrador testemunha. Ou seja, ele não é o personagem principal, mas narra acontecimentos dos quais participou. E eu escrevi, esse texto aí é meu, tá? Eu escrevi ontem montando esse porque eu não achei na internet algo pronto. Eu disse, não, eu vou escrever um textozinho sobre um acontecimento em que eu estava, mas eu não participei. Para vocês entenderem o que é um texto narrado em primeira pessoa por um narrador testemunha e não por um narrador personagem, tá? E o título do meu texto é esse, ó, Pobre Criança. Estava eu passando em frente ao mercado de Seu Chico, quando vi uma criança de pouco mais de 5 anos atravessar a rua. Ó, você percebe que é narrado em primeira pessoa porque eu já inicio com o eu, tá certo? Ó, estava eu passando em frente ao mercado. Então, o narrador, ele está inserido na história. Então, ele só pode ser duas coisas: narrador testemunha ou narrador personagem, tá? Então, vamos lá. Estava eu passando em frente ao mercado de Seu Chico, quando vi uma criança de pouco mais de 5 anos atravessar a rua. No momento, pensei que o ônibus iria pegá-la de cheio, porém, conseguiu atravessar a avenida sem nenhum arranhão. Ao chegar à praça, para azar da criança, lá estava sua irmã, que aparentava ter um pouco mais de 9 anos. Digo azar porque a pobre criança conseguiu fugir do trágico acidente, mas acabou caindo nas mãos de sua irmã, que, sem dó, começou a bater em seu irmão usando uma sandália já cansada e desgastada. Fiquei pensando, enquanto seguia a viagem, se a saga de sofrimento daquela criança havia acabado. Penso que, ao chegarem em casa, a irmã deva ter contado o episódio aos pais. Talvez, bem talvez mesmo, o pirralho tenha desejado, quem sabe, ter sido realmente atropelado pelo ônibus. Quem sabe, né? Então, vocês podem perceber que esse texto aí, ele traz justamente isso. Está sendo contado por uma pessoa que participou, tá? Em primeira pessoa, mas que não é, digamos assim, por uma pessoa que estava no momento, mas que não participou da narrativa. Ou seja, eu testemunhei, por isso, né, narrador testemunha, eu testemunhei o que aconteceu, tá certo? Alguém está com dúvidas sobre o que seria esse narrador testemunha? Eu tive pena também da criança quando eu vi, isso realmente aconteceu. Alguma dúvida, gente? Não, né? Então vamos lá. Ainda narrado em primeira pessoa. Qual é o outro tipo de narrador em primeira pessoa que nós temos? Ó, o narrador protagonista, que também pode ser chamado de narrador personagem. É aquele que faz parte da narrativa e ele é elemento fundamental na narrativa, tá? Então, o que seria esse narrador protagonista? Ele faz parte da história como elemento crucial, ou seja, ele não pode ser retirado, não possuindo conhecimento absoluto sobre as demais personagens, tá? Ou seja,
ele não sabe o que acontece na mente dos personagens, né? O que é que os personagens pensam, tá certo? Então vamos lá. Esse texto aí é um texto de Osmar Lins, que chama-se A Partida. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue identificar aí o que seria um narrador protagonista ou um narrador personagem. Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição da minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó, justo que eu não pudesse despir. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade, e logo com obstinação quis novamente dormir. Inútil. O sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo, passava das 3. Restavam-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar nem 1 hora mais naquela casa. Parti, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama e minha avó continuava dormindo. Queria fugir. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras. Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Tá? Então, vocês podem perceber que nessa narrativa a gente tem vários elementos em primeira pessoa, né? Ó, revendo minhas atitudes, né? Mudei bastante. Ou seja, são palavras que retomam a questão da primeira pessoa. Aí eu pergunto a vocês, nessa narrativa, assim como a narrativa que a gente leu no início da aula, o personagem aqui, né? O narrador... aliás, é um narrador em primeira pessoa. Esse narrador, ele é elemento importantíssimo ou é um elemento secundário? Ele é caracterizado, então, como um narrador protagonista ou como um narrador secundário? O que é que vocês acham? Ele pode ser retirado daqui? Ele é o mais importante, né? Ele é o protagonista. A avó dele é considerada elemento essencial? Importantíssimo, protagonista? Não, a avó vai ser considerada o quê? Elemento elemento secundário, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo claro do que seria um narrador protagonista. Gente, alguma dúvida sobre o que é um narrador protagonista e um narrador testemunha, um narrador secundário? Não é fácil? Um conteúdo bem fácil. Perfeito, gente. Vocês são show. Aí vamos agora para os textos que são narrados em terceira pessoa, tá? Vocês se lembram que nós vamos ter 2 tipos de narradores. O narrador observador e o narrador onisciente. O que é terceira pessoa, gente? É ele, ela, eles e elas. Ou seja, é quando você conta uma história que você não insere a palavra eu, ou verbos na primeira pessoa, ou pronomes de primeira pessoa, tá certo? Tá bom? É quando você narra e você não se inclui nessa história. Narrador em terceira pessoa é esse, tá certo? Então vamos lá. O que seria um narrador observador? O próprio nome já diz, né? Tô só observando, né? Ou seja, é aquele que se mantém distante dos fatos, narrando-os com base no que vê e no que ouve. Tá? Ele não participa e ele não sabe o que é que acontece no interior da pessoa. Tá certo? Vamos botar aqui, eu gosto muito de citar esse exemplo. O que seria um narrador observador na prática?
quando vocês estão fazendo prova na sala de aula, que o professor está vigiando lá, né? O professor pode ser, Glenda, tipo o repórter, mas o repórter também ele tem determinadas atitudes, né? Alguns repórteres em determinados assuntos, quando vão cobrir, eles podem fazer perguntas mais íntimas, né? Mas ele não sabe de fato o que é que acontece na cabeça do personagem, tá? Então vamos lá. Na questão da análise, da correção, da vigília da prova de vocês, né? Imaginem essa cena agora. Vocês estão lá, todos sentados na sala de aula, todos realizando a prova, e o professor está passando por entre as filas, vigiando para ver se vocês não colam. Ele, naquele momento, ele só observa, né? Ele não vai saber se, por exemplo, Guilherme, naquele momento que está fazendo a prova, ele está sentindo dificuldade ou ele está achando a prova fácil, né? Ele só está observando. Mas saber o que está acontecendo dentro da cabecinha de Guilherme é impossível o professor saber. Assim é o narrador observador, tá certo? Ele se mantém distante dos fatos e escreve, narra apenas aquilo que ele vê ou escuta, tá? E eu trouxe para vocês um exemplo de um texto aqui de Moacir Scliar, que ele é um texto, eu só tirei um trechozinho, mas depois vocês puderem ler, ele é um texto engraçado, tá? Eu vou contar para vocês um pouco, porque isso aqui já é o final do texto, então eu vou contar do que ele se trata. Um homem, todas as vezes que chegava em casa, a sua mulher sempre tinha feito as coisas como ele não queria que ela fizesse. E aí, todas as vezes ele ia para brigar com ela, para chamar a atenção da pobre mulher. E todas as vezes que ele começava esse início de discussão, né, esse início de briga, ela começava a chorar, pedindo desculpa a ele. E ele acabava se compadecendo da situação da mulher e acabava perdoando, né, os erros da sua amada, e porque ele se sentia sensibilizado com o choro da criatura. E certa vez ele, lendo uma revista científica, encontrou um artigo científico que dizia que as lágrimas e a testosterona estavam inteiramente ligadas. O que é testosterona, gente? É aquilo que faz o homem ser macho, né? Digamos assim. E ele leu nessa revista dizendo que as lágrimas faziam com que as testosteronas dos homens baixassem. Ou seja, que eles ficassem mais sensíveis. E ele disse o seguinte, vou mostrar para minha mulher agora que eu vou ser macho. Que eu não vou mais me compadecer com o choro dela, não. Eu vou comprar 2 ampolas de testosteronas e vou aplicá-las na minha veia. E assim ele fez. Ele comprou 2 ampolas de testosterona e foi para a farmácia, para que na farmácia o farmacêutico aplicasse 2 doses dessa testosterona para que ele se tornasse macho. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer a leitura do texto agora, tá? Depois disso, decidido, foi à farmácia e pediu ao encarregado que lhe aplicasse a testosterona, mentindo que depois traria a receita. Enquanto isso era feito, ele de repente caiu no choro. Um choro tão convulso que o homem se assustou. Alguma coisa estava acontecendo? Aí ele vai e responde. É que eu tenho medo de injeção, ele disse, entre soluços. Pediu desculpas e saiu precipitadamente e estava voltando para casa para a esposa e suas lágrimas. Ou seja, o homem tão macho, mas tão macho, que só em ver a injeção começou a chorar, né? Então, o problema não era a mulher. Na verdade, o problema era o próprio homem, tá certo? Então, se vocês perceberem aí, o narrador desse texto, ele apenas narra o que aconteceu na farmácia. Ele não consegue, em nenhum momento aí,
mostrar o que passa dentro desse homem, né? A gente que supõe, né, cara, se o cabo tem medo de injeção, cara, meu amigo, que macho é esse, né? Que homem é esse que se acha tão superior, né? Então, é um narrador que ele apenas conta o que viu e o que ouve, né? E o que escutou, transmitindo aí a fala dos personagens tal qual aconteceu, tá certo? Então, esse é um tipo de narrador observador, né? É um macho aprumado esse aí, viu? Então, se vocês puderem ler, pesquisem depois esse texto na internet, Lágrimas e Testosterona. É um texto bem curtinho, conto, né? Um conto. A gente sabe que uma característica do conto é justamente essa perspectiva de ser um texto bem curtinho, mas é um texto bem engraçado. E vamos lá para o nosso último narrador, que é o narrador, que é em terceira pessoa também, chamado de onisciente. O que é o narrador onisciente? É aquele que sabe além do que testemunha ou ouve. Ou seja, é aquele que narra, né, a história sabendo o que é que acontece dentro dos personagens, né? Ele é como se fosse uma pessoa que estivesse dentro da cabeça desses personagens, né? Dentro do coração desses personagens, digamos assim. Então, eu trouxe para vocês 2 exemplos para a gente analisar o que seria esse narrador onisciente, tá? O meu primeiro exemplo aí, ó. Pedro sentou-se, cruzou as pernas, tirou algumas notas da flauta como para experimentá-la e depois, franzindo a testa, entrecerrando os olhos, alçando muito as sobrancelhas, começou a tocar. Se vocês puderem perceber, nessas primeiras 3 linhas, nós temos um narrador observador. Estão percebendo? É um narrador observador. Ele apenas está contando o que ele está vendo. Que Pedro sentou, que Pedro cruzou as pernas, que tirou algumas notas da flauta, que franziu a testa, que encerrou os olhos, né? Que levantou as sobrancelhas e começou a tocar. Até agora, nós temos um narrador observador. Ele está contando o que está vendo. Aí agora, nós vamos entrar um pouco no narrador. Tá bom. Agora nós vamos entrar no narrador onisciente, ó. Era uma melodia lenta e meio fúnebre. O agudo som do instrumento penetrou na terra como uma agulha, e ela se sentiu ferida, trespassada. Ora, cara, como é que esse cara sabe que ao tocar essa música, essa personagem Ana Terra se sentiu ferida? Esse narrador ele tem que estar dentro da cabeça ou do coração da própria Ana Terra. Então, aqui nós temos nesse trecho 2 tipos de narradores. O narrador observador, que está no início do parágrafo, e o narrador onisciente, que está no finalzinho do parágrafo. Ou seja, ele traz para a gente, leitor, um pouco das sensações íntimas, subjetivas da personagem Ana Terra. E só é possível ele fazer isso porque ele é conhecedor daquilo que se passa dentro dela, tá? Ah, Natália, então vamos lá. Quer dizer que em uma narrativa pode tanto existir um narrador observador e o narrador onisciente ao mesmo tempo? Pode, viu? Pode sim, sem problema nenhum. Só que vocês vão perceber que dentro do texto predomina-se mais um tipo de narrador em relação ao outro. Mas dentro de uma narrativa pode haver a mistura desses narradores, inclusive narrador-personagem, ao mesmo tempo, os 3 juntos, tá? Então possa ser que aconteça isso. Então, se por exemplo, numa atividade eu colocasse esse trecho número 1 e dissesse assim, ó, qual é o trecho que pode representar o narrador observador? Então vocês colocariam aí as 3 primeiras linhas. Qual é o trecho que representa o narrador onisciente? Aí vocês colocariam aí o finalzinho da última linha, da terceira linha e a última linha. Ponto. Tá certo? Ok? Deu para entender? Dentro de uma narrativa pode haver os 2 tipos de narradores, tá? Vocês têm que perceber em qual momento ele apenas narra
o que vê e o que ouve, e em qual momento da narrativa ele está narrando o que está passando dentro do íntimo das personagens, ok? E um outro tipo de exemplo que eu trouxe aí para a gente analisar o narrador onisciente é esse aí, ó. Uma indignação, uma raiva cheia de desprezo. Eu vou contar primeiro o que acontece nesse texto, tá? É a história de um homem que a gente chama de coletor de impostos. É aquele homem que cobra impostos, né? Que trabalha em cartório, por exemplo. E ele vai para uma cidadezinha pequena, ele passa num concurso público e ele vai trabalhar numa cidadezinha pequena. E lá, gente, ele vê bastante absurdos de pessoas ricas, né? As pessoas ricas, quando vão atestar os seus bens, digamos assim, elas não atestam tudo. Vocês sabem disso, né? Porque quanto mais a gente tem de posse, mais impostos nós pagamos, né? E as pessoas ricas costumam sonegar impostos, digamos assim. Elas não dizem ao governo realmente o que tem, porque não querem pagar mais. Por exemplo, a banda Aviões do Forró, acho que todo mundo conhece. É uma banda que há 3 anos, ou são 4 anos, ela está na justiça porque ela sonegou impostos da banda. Olha só, né? Extremamente ricos, né? Mas até hoje eles respondem processos por sonegação de impostos. Neymar, né? Acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Neymar também foi acusado de sonegar determinados impostos, né? Glenda está colocando, pessoas ricas procuram morar em lugares pequenos justamente por isso. Exatamente, né? Enfim, a história é justamente isso. Um homem muito rico da cidadezinha do interior, onde esse cara trabalhava, ele chega lá para atestar o que ele tem e diz que só tem uma casinha no interior do sítio. E esse cara que trabalha aqui no cartório, ele fica puto. Porque ele é uma pessoa muito honesta e sabe que é mentira do proprietário, né? E infelizmente ele não pode fazer nada, porque ele tem que atestar o que realmente o cara tá dizendo que tem, tá? Então vamos lá. Quando ele recebe esse cara, que esse cara diz que ele só tem uma casinha, aí é que começa esse trecho, né? Uma indignação, uma raiva cheia de desprezo crescia dentro do peito de Vicente Lemos, à proporção em que ia lendo os autos. Ou seja, olha, cara, como é que o narrador sabe que Vicente Lemos estava indignado, estava com raiva, né? Porque é um narrador que está dentro da cabeça de Vicente Lemos. Por isso que ele é considerado um narrador onisciente, tá? Um homem rico como Clemente Chapadense, que é o cabo mentiroso, né? E sua viúva, apresentando a inventário tão somente a casinha do povoado, veja se tinha cabimento e as 200 e tantas cabeças de gado, gente. E os 2 sítios no município, onde ficaram? Ora bolas. Todo mundo sabia da existência desses trens que estavam sendo ocultados, tá? Então perceba que aí é um narrador que sabe o que está acontecendo dentro do íntimo, né, da personalidade do Vicente Lemos. É como se ele fosse a mente, é como se, vamos botar isso, imagine aí uma coisa bem Harry Potter, né? Imagine que nós somos os personagens e que nós tiramos um chapéu agora da nossa cabeça, o nosso boné, e quando a gente tira o boné, tá lá uma boca, né? E a boca, se você tira o boné, ela começa a falar tudo o que você tá pensando, né? Aí você coloca o boné e ela para de falar. É mais ou menos como isso acontece nas narrativas, onde o narrador ele é onisciente, tá? É como se ele fosse a boca na mente do personagem. É como se esse narrador ele falasse para nós que estamos lendo aquilo que o personagem não tem coragem de dizer, né? É o dedo duro, X9, como se diz, tá certo? Gente, alguma dúvida sobre os tipos de narradores? Hoje eu não vou passar a chamada, tá, gente?
Na próxima aula, a gente começa a organizar essa questão da chamada, tá bom? Gente, valeu pela participação. Um cheiro bem grande para vocês. Hashtag saudades, tá? Semana que vem será a área de linguagem e vocês terão uma atividade sobre esse assunto que nós trabalhamos, viu? Um beijão e até mais.